Olá pessoal, acontecendo aqui está na RD Summit. Acabamos de acompanhar a palestra do André Cassu, que é o superintendente criativo e sócio de uma agência ligada ao grupo CPB, que falou bastante sobre propaganda, a do passado, a de agora e das tendências. Eu queria te perguntar sobre qual é a diferença de quando você estava na Almap. Por que você trocou a Almap, uma agência consagrada, você era um profissional consagrado lá, para um desafio de empreender na propaganda que estava em revolução? Era uma inquietude. Na verdade, eu e o meu sócio, Marcão, naquele momento, a gente estava inquieto com o que estava acontecendo no mercado. A gente via alguns movimentos, especialmente de algumas agências que a gente admirava lá fora. E a gente começou a ficar se perguntando, e se a gente desse esse passo? Especialmente na época, o Jerry Graff tinha aberto a Barton F. Graff, a gente ficava olhando, aí a Wieden chegou no Brasil. Falei, cara, talvez seja um jeito de empreender e fazer do jeito que a gente quer e acredita desde o começo. Porque seria uma tolice querer mudar a cultura de uma empresa tão bem estabelecida como a Almap. Então, idealmente, eu deveria, com o Marcão, começar uma outra cultura, no caso, trazer a cultura da CPB e adaptá-la localmente e fazer de novo. Mas era inquietude pura, um misto de responsabilidade, teimosia, e que a gente apostou. E acho que se a gente não fizesse, a gente estaria infeliz. Bom, você falou que criatividade é olhar com um olhar de criança. Isso é a boa propaganda, isso é a propaganda atrás da ideia. E hoje, com tudo isso que a gente está vendo aqui em Florianópolis, vale? Vale. A gente estava com o Chuck Potter agora no Brasil, e ele falou um negócio assim, a história ainda está no centro das coisas, né? Quando você vê uma ação, por mais incrível que ela seja em termos de tecnologia, ela está ali. E se a gente pensar no último Festival de Cannes, por exemplo, foi um balizador, o prêmio, a ideia mais incrível do ano foi uma estátua. Então a gente fica tentando tão obcecado que tudo tem que ser 100% digital, tudo tem... Mas no final das contas, o consumidor, as pessoas lá fora, que eu já não gosto nem mais da expressão consumidor, as pessoas querem história. E se você contar as histórias bem, elas vão engajar. Você falou também muito em simplicidade, quer dizer, todo publicitário que é premiado, que é consagrado, sabe que a ideia mais simples foi a que mais deu resultado. Com a tecnologia, isso ainda é uma pegada? Eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia não pode ser um fator complicado, porque a gente evita as coisas complicadas, Manual de instrução não é um negócio complicado, quando você vai instalar um troço, a gente tende a evitar, 1% gosta de coisa complicada no mundo. As pessoas gostam de coisas, não é que é simplório, é você ter a mensagem que o cara consegue captar, ele consegue entender e toca nele. E aí a gente fala sobre verdade roubada nas ruas, As melhores ideias são assim, são aquelas coisas que você acha que você já pensou, que você já viu, alguém falou daquele jeito. Eu cito sempre o Cartier-Bresson, que é um fotógrafo incrível, mas ele falava, eu sou um ladrão de imagem, aquela imagem está ali, eu vou lá e capto aquilo. Eu acho que uma das funções da comunicação é captar aquilo que está acontecendo na sociedade e traduzir isso da melhor maneira possível. Pois é, até um tempo atrás, a função de um CMO, de uma grande empresa, era rentabilizar o dinheiro e trazer GRP. Hoje é criar uma experiência do consumidor, você falou bastante disso hoje. Como uma agência tem que se preparar e como é que ela tem que olhar para um cliente com essa pegada do CMO? Eu acho que o exercício fundamental hoje das agências é um exercício que começa no exercício de indivíduo. A gente tem que se olhar de fora. A gente tem que começar a olhar e falar o que está errado. Ao invés de procurar o que está certo, a gente tem que fazer o que a gente está errando, o que a gente não está se adaptando. Porque a gente está vivendo agora num momento em que capacidade de adaptação é o drive principal. Ou você se adapta e entende, e aí você aprende que nada é um impeditivo também, porque, imagina, eu sou de uma geração que quando chegou o digital, eu já estava aposentado, já era para estar aposentado há uns 15 anos já. E a gente tende a repetir esse discurso, e eu acho ele um discurso tão antigo, no final das contas, porque para que eu exista você tem que deixar de existir. Então a gente prega sempre hoje internamente na agência que tem um elemento que é o humano, é o diálogo, é o consumidor, a pessoa que está do outro lado. A gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar essa interação. Seja ela através de uma tecnologia, de uma camiseta, de uma estátua, não importa. Tem que ter uma conexão que é humana também. O Hugo Rodrigues, numa entrevista para mim há 3 anos em São Paulo, disse que a grande dificuldade naquela época para os criativos era conseguir fazer uma comunicação para a geração Snaker. Hiperconectada, com 6, 7 coisas ao mesmo tempo, mas você não te dá atenção alguma. 3 anos depois piorou um pouco isso para os criativos. Como é que vocês, quando pensam num público jovem, nos millennials, como é que vocês imaginam que vai ser a criação, aqueles 2 segundos para pegar a atenção desse jovem? A gente vai ter que, de novo, a gente vai dar um passinho atrás.
Recentemente teve uma pesquisa, acho que na Suécia, 70% dos jovens já usam adblocker lá. Mas quando você pergunta para eles se eles estariam dispostos a desligar o adblocker em troca de uma boa história, eles desligariam. Então a gente está vivendo exatamente essa transição. Então a gente fica todo secado em eu preciso falar com aquele nicho daquele jeito, eu vou impactar ele. E aí a publicidade, algumas vezes, ela tem repetido um negócio que eu chamo do vendedor chato de loja. Vender na loja não é sobre ficar perseguindo o cara o tempo inteiro dentro da loja, falando, você quer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. É sobre encantar, é sobre criar uma conexão. Então a gente já vai achar o equilíbrio, eu acho. Assim, eu não vejo com nenhuma desesperança isso. Eu acho que quando você chama, volta a estátua lá em Wall Street, aquela estátua ela conectou millennial, porque o que estava no cerne da questão ali era uma ideia poderosa que ressoava e que possibilitava o diálogo. Bom, eu estava lá em Cannes quando na coletiva de imprensa o Nizam falou que a propaganda devia fazer como aquela menina, porque a propaganda estava muito amedrontada, muito cagona. Você concorda com o Nizam? Acho que a propaganda está amedrontada. Eu acho assim, envolve mais riscos hoje, né? Você vê uma ação hoje, você tem que estar preparado para a reação mais do que nunca, né? O que aconteceu agora com o Homo. Eu não vejo nada demais, né, para provocar aquela celeuma toda em torno daquela ideia. Pelo contrário, eu acho uma ideia positiva. Mas é um momento da sociedade que a intolerância reina. E ela vem muito violenta. Boticário sofreu isso. Então algumas marcas elas estão optando por avançar nesse caminho. Eu acho que é um avanço gradativo. Mas eu vejo com muita atenção assim, é um momento em que a gente não pode recuar demais também. Eu acho cagona. Eu nem me coloco nessa posição porque assim, eu aprendi lá com o John Haggart, quem tem coragem são os clientes. A gente fica fazendo bravata, criativo, não, tem que ser corajoso, mas quem está botando dinheiro, quem está botando a marca lá na frente são os clientes. A gente tem que ser responsável, puxar o desafio um pouco para frente, mas entender que nem sempre vai dar para avançar. Tem uma hora que vai aos pouquinhos. Muito bom, Cássio, obrigado pelo teu tempo, parabéns pela sua palestra e até uma outra vez. Obrigado. Era isso, pessoal.